O Salmo 125, ele diz: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, uma das características daqueles que confiam em Deus é que eles não se abalam, eles permanecem. E quando nós falamos a respeito de se abalar, quantas são as notícias negativas que fazem com que muitas pessoas venham se abalar. E uma vez se abalando, venham perder a estabilidade. Quando nós falamos de notícias negativas que podem servir para abalar uma pessoa, é independente se a pessoa é ou não da fé. Porque notícias negativas não vêm apenas para aqueles que não são da fé, mas também, eu até acredito que muito mais, para aqueles que são da fé. Mas quando uma pessoa, ela é da fé, ela sabe em quem confiar. Aí nós entendemos bem o que o salmista disse: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Pastor Evandro, houve um determinado momento na sua vida, já fazendo a obra de Deus, que veio uma notícia muito ruim. Mas o senhor, a dona Leni, não se abalaram, porque sabiam em quem confiar. Qual foi a notícia? Essa notícia, o médico, ele disse que eu estava sendo diagnosticado com câncer. E quando veio essa notícia, a primeira reação que eu tive foi me apegar à palavra, confiando na palavra. No momento que o médico falou sobre o diagnóstico, veio a palavra que está lá em Gênesis capítulo 15, versículo 1, onde Abraão, ele teve medo, mas Deus falou para ele: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, grandiosíssimo será o teu galardão. Então, naquele momento que eu recebi a notícia que eu estava sendo diagnosticado com câncer, eu me apeguei à palavra. Bom, veio a notícia e o senhor foi levado ao hospital, como é que foi? Após saber a notícia, nós passamos por diversos procedimentos. Primeiro nós tivemos a questão da biópsia no pescoço, depois nós tivemos que fazer a biópsia da medula, depois nós tivemos que fazer um procedimento para colocar o catéter, e foi um processo onde eu fiquei 6 meses na primeira etapa do tratamento, tomando quimioterapia, a cada 15 dias. Sendo pastor? Sendo pastor. Naquele momento eu já estava com 18 anos de pastor. E muitas dúvidas e conflitos o diabo sempre lançava. Aí nesse momento eu sempre me apegava à palavra. Todas as vezes que vinha um pensamento tipo: mas você não é pastor? Mas você não curou tanta gente, por que você não se cura? Na hora que vinha esse pensamento, está amarrado, está escrito: o Senhor Jesus levou sobre si todas as dores e todas as enfermidades. Mesmo fazendo isso, a doença perseverava, ela continuava. E nós não desistimos. Avançava. Cada quimioterapia que eu tomava, eu ficava fraco, ficava debilitado. A química era tão forte que eu não podia ficar em aglomeração. Ou seja, a aglomeração são de pessoas. Então eu não poderia ficar sequer na igreja. Mas eu ia na igreja. Aos olhos humanos, eu não podia estar no meio deles, porque eu estava com a minha imunidade baixa. Mas com a fé, eu ia junto dos doentes, que o bispo chamava, e fazia oração deles também. Participava da oração, levava água, mas eu também fazia oração neles. Ou seja, nesse período, o senhor continuava ministrando a cura, pregava também? Pregava, mesmo careca, participava de vigília, as vigílias da FJU, participava do batismo. Ou seja, quem olhava para o senhor jamais poderia imaginar o seu estado de saúde. Sim, senhor. É isso? Exato. Ou seja, é um exemplo que quando nós sabemos em quem confiar, ainda que venham notícias ruins, negativas, que venham tentar nos abalar, nós não perdemos a estabilidade. Por quê? Porque nós sabemos em quem nós estamos confiando. Como que o milagre na sua vida aconteceu? Teve um determinado momento que mudou o tratamento, Saímos de um estilo de quimioterapia e o médico já estava nos preparando, sem nós sabermos,
para o transplante de medula. Esse detalhe é importantíssimo. É importantíssimo. Havia necessidade desse transplante. Segundo os médicos, havia necessidade desse transplante. E dentro da minha família, o meu pai teve câncer e o meu irmão também teve câncer. O meu pai usou a fé. Ele sobreviveu e venceu. O meu irmão, já sendo obreiro, infelizmente, ele não conseguiu vencer. E nele foi feito o transplante de medula. E quando foi feito o transplante de medula, não durou 3 dias. Ele acabou falecendo. Aí já estávamos na revolta, mas a revolta aumentou ainda mais. O primeiro dia eu tomava uma quimioterapia de 4 horas. O segundo dia eu tomava uma quimioterapia de 4 horas, depois engatava outra aqui no catéter de 24 horas. No terceiro dia, terminava essa de 24 horas, era uma outra de 4 horas e outra de 45 minutos. E no quarto dia eu tomava uma na barriga, uma subcutânea. Esse era o processo que eu já estava sendo levado para fazer o transplante de medula. No retorno para Brasília, eu estava com o corpo debilitado, dentro do avião eu desmaiei. E ao desmaiar, eu vomitei. E ao vomitar, eu quase aspirei o vômito. Se isso tivesse acontecido, teria comprometido todo o tratamento. Tanto que no momento que aconteceu isso, minha esposa, que também estava muito cansada, com várias vigílias, ela acordou porque estava em cima de mim tentando me ressuscitar. E ela falou, não faça porque ele tem catéter no peito. Então poderia tirar o catéter e causar uma hemorragia interna. Daquele dia em diante, nós já estávamos na revolta, não murmurando, na revolta. A revolta aumentou ainda mais. Fomos para o altar mais uma vez. E 15 dias depois, o médico falou assim, nós temos que fazer uma nova biópsia. Porque nós mudamos o médico. Né? Nós temos que fazer uma nova biópsia porque eu acho que o que você tomou muita química. E eu acredito que você não tem mais nada. Eu tenho certeza que não tem mais nada. Mas nós temos que fazer a biópsia. Temos que fazer isso porque vai ser o nosso alvará de soltura. Eu falei assim, não dá para fazer por quê? Porque aonde tem que fazer a biópsia, ela está numa posição que se a pessoa errar, ou ela vai furar o pulmão, ou ela vai furar o coração. Eu falei assim, doutor, bora fazer. Eu falei assim, bora fazer, doutor. Em nome de Jesus, assina aí. Aí na hora ele assinou. Aí nós fizemos. Não poderia errar. Não poderia errar. No momento que nós fomos para a mesa do procedimento, a médica, no momento ela estava bem tranquila. Quando foi baixando a pinça, chegando aqui no peito, aonde não poderia errar, ela começou a tremer, a mão dela começou a tremer. Aí eu perguntei, doutora, tá tudo bem? E eu vendo a pinça descer no peito, né? O paciente perguntando se a doutora estava bem. Sim, senhor. Aí eu perguntei, doutora, tá tudo bem? Aí ela falou, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Tem certeza, doutora? Não, tá tudo bem. Doutora, fique calma. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Bispo, para honra e glória do Senhor Jesus. A mão dela parou de tremer. E ela furou no lugar certo. Exato. Não furou nem o pulmão e nem o coração. Furou no ponto certo para fazer a biópsia. Depois disso, passado 15 dias, o médico manda chamar a gente de novo. Evandro, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Tenho que falar com vocês agora, urgente. Aí eu e Leni, nós corremos lá no médico. Falei assim, olha, o médico falou assim, olha, eu gostaria muito que vocês ficassem mais um tempo aqui com a gente para poder ajudá-los, mas a partir de hoje vocês estão liberados, porque você não tem mais nada para a honra e glória do Senhor Jesus. Ou seja, não houve a necessidade do transplante. Não houve. O milagre aconteceu. O milagre aconteceu. Milagre aconteceu, comprovado pela medicina. E além disso, tem quantos anos? Estamos falando de 8 anos. 8 anos. A vida do senhor hoje, como é que é? 100%. Normal. 100% recuperado, normal. Né? O primeiro médico disse que nós teríamos algumas sequelas, né? E nós não tivemos sequela nenhuma. Lembra de quais, por exemplo? Problema no coração. Nós teríamos problema no coração, problema no pulmão devido à respiração, um tumor de 10 centímetros no peito, o pescoço estava totalmente infestado e o baço também já estava em metástase. Aos olhos humanos, o meu caso era muito grave. Então, uma vez vivendo, teria sequelas, pela quantidade de remédios que a gente tomaria. Mas, para a honra e glória do Senhor Jesus, sem sequela nenhuma. Ou seja, o senhor e a dona Lini não perderam a estabilidade. Veio uma notícia péssima, veio uma notícia ruim, até porque, pelo histórico, o senhor havia perdido o irmão com o mesmo problema. Sim, senhor. A notícia era terrível, mas não abalou. Porque tanto o senhor como a dona Leni sabiam em quem confiar. E quantas pessoas que a notícia é ruim, mas não tão ruim como a notícia que o pastor Evandro recebeu, mas já tem sido suficiente para que a pessoa venha se desesperar, venha ficar desestabilizada, venha se preocupar, essa é a palavra exata, se preocupar com o dia de amanhã. Tem gente que não vive o dia de hoje
porque está preocupada com o dia de amanhã. Não sabe em quem confiar. Mas o salmista, dirigido pelo Altíssimo, ele mostra o que nós devemos fazer. Os que confiam no Senhor, serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Por sinal, é bom lembrarmos que nesse domingo, nas bênçãos das 7 portas de Jerusalém, será a porta de Sião. E você que participa dessa programação, você recebeu um diagnóstico, você recebeu uma notificação no seu trabalho, você recebeu um recado da pessoa amada, você ouviu um comentário sobre o seu filho, e tudo isso tem feito com que você esteja abalada ou abalado, e por causa disso não saiba o que fazer, perdeu a estabilidade. Pega agora um pedaço de papel e uma caneta e faça o seu pedido de oração, porque nesse domingo nós estaremos recebendo a bênção direto da porta de Sião, na cidade santa em Jerusalém. Daremos continuidade a esse propósito, as bênçãos das 7 portas de Jerusalém, e você pode participar na Universal mais perto da sua casa. Acesse universal.org/localizar. E aqui no Templo Maior, a primeira reunião, 7 da manhã, a última reunião, às 18 horas, mas eu chamo a sua atenção para a reunião das 9h30 da manhã, concentração de fé, milagres e salvação. É bom lembrarmos que das 9 até as 9h25 da manhã, eu e a Lucilane vamos colocar um pouco da água dos maiores milagres dentro da sua garrafa com água. E 9h30 da manhã daremos início a essa concentração de fé, sendo que o pastor Evandro estará nesse domingo, às 9h30 da manhã, abençoando a água. Abençoando a água. Então, prepare a sua garrafa com água. Você sofre com câncer ou com uma doença qualquer? Você conhece alguém que tem câncer ou uma doença qualquer? O pastor Evandro, que não se abalou com essa notícia, não perdeu a sua estabilidade, mas sabia em quem confiar, e ele foi curado, não houve a necessidade do transplante, ele estará abençoando a água nesse domingo às 9h30 da manhã. E com certeza, pastor Evandro, o poder de Deus que na sua vida foi derramado, será derramado na vida de todos que estarão participando. E nós convidamos você que está passando por essa luta, por esse problema, porque o mesmo Deus que me curou é o mesmo Deus que vai curar você. Agora, necessita você agir a sua fé, necessita você vir nesse domingo, traga a sua garrafinha com água, que nós vamos consagrar e determinar esse milagre. Você é o nosso convidado. BR-316, quilômetro 1, número 318, entroncamento. Então, juntos estaremos nesse domingo, 9h30 da manhã. A porta será a porta de Sião, e o pastor Evandro vai me ajudar a consagrar a água.